em dois temas que mexeram com a economia no mundo e aqui no Brasil também: a eleição de Donald Trump e a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que anunciou mais uma vez a elevação da taxa de juros do país. O Copom decidiu por unanimidade aumentar os juros do país, Carol, para 11,25% ao ano. É você que vai falar isso. Exatamente, viu, Valteno? Vamos falar aqui então sobre essa alta. Dois assuntos importantes, né, para o país ontem. Então a gente fala sobre esse aumento mesmo, que chegou então em 11,25% ao ano. Aqui no telão a gente observa que desde 2022 essa taxa ela já estava alta num patamar mais elevado até agosto de 2023, em 13,75%, tá? Só que depois, em várias reuniões, foi feita uma queda, né, ali pelo grupo do Copom. Então, a gente observa essa queda que ficou estabilizada aqui em maio de 2024 e nas reuniões seguintes também, chegando em 10,50%. Depois disso, com a pressão da inflação, o Banco Central manteve a taxa, mas em setembro deste ano eles apresentaram uma alta chegando em 10,75%. E agora mais uma alta de 0,5 ponto percentual, viu, Valteno? A gente observa, então, esse gráfico que a gente tem acesso a esse panorama, né, que acelerou e subiu esse ritmo. Lembrando que a Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a meta de inflação, já que um aumento nos juros basicamente reduz o consumo e também os investimentos, né? Quem entende disso é o Felipe Serigati, nosso economista da FGV Agro. A gente dá uma afastadinha para mostrar bem ele. Felipe, bom dia, obrigado por estar com a gente. Chamou atenção, né, Carol, na reunião de ontem, que o Banco Central também deixou claro, já antes da própria ata, né, que está de olho no compromisso de corte de gastos. É isso que está pela frente, é? Bom dia, Valteno. Bom dia, Carol. Tudo bom? Aí o gráfico que a Carol mostrou, puxa vida, hein, gente, não durou nada aquele ciclo de redução de taxa de juros, né? A gente começou lá em 23 e já no segundo semestre desse ano já tivemos que reverter isso e iniciar um ciclo de alta. O que tem por trás disso? Então, o ponto mais fundamental, de longe, sem dúvida alguma, é o nosso desequilíbrio fiscal, tá? Então, a gente aumentou fortemente os gastos, principalmente em 23, mas também agora em 24. Em 23, a gente descontar a inflação, houve contração das receitas do governo, e aí agora em 24 o governo tem feito um esforço de aumentar essa arrecadação, mas ainda assim o cofre está sangrando. Então a gente ainda tem um volume de gastos bem superior ao nosso volume de receitas. Então, isso por si só já é um problema, porque o mercado olha para isso, se o governo está gastando mais do que tem que emitir dívida, não dá para emitir dívida de forma indefinida, emitir dívida para sempre, para o resto da vida. Isso tem reduzido o valor dos ativos aqui da economia brasileira, e a gente tem visto isso se refletindo justamente no aumento da cotação do dólar. Esse dólar mais caro bate na inflação. Só que não é só isso. Então a gente está aumentando o gasto. Esse gasto, esse dinheiro que o governo está gastando chega na economia. E ao chegar na economia, isso vira consumo. Então a gente tem um mercado interno bem aquecido, mais aquecido do que a própria produção brasileira consegue atender. Esse descompasso entre demanda mais aquecida do que a oferta bate nos preços, bate na inflação. Então esse é o grande recado do Banco Central. Taxa de câmbio, essa é uma consequência. A origem desse choque está justamente ali, olhando para o mercado interno, está justamente ali na política fiscal. Então, o Banco Central, na verdade, ali o Copom, né, o Conselho de Política Monetária, está pedindo para o governo: olha, se você fizer a lição de casa, e agora, quanto mais tempo leva, mais difícil essa lição de casa fica. Se você fizer essa lição de casa bem feita, abre-se um espaço mais estrutural para a gente tentar acomodar melhor essa taxa de juros e evitar aquilo que o gráfico da Carol acabou mostrando, um ciclo de redução da taxa de juros, gente, que talvez não tenha durado sequer 12 meses. Serigati, e outra pergunta que a gente queria fazer é porque hoje está previsto um anunciamento, né, do Haddad trazendo corte de gastos. É possível ter algum corte? Onde seriam esses cortes? Qual que é a sua expectativa para esse anúncio? Então vamos lá. Então esse é uma informação importante, né? Então o governo ele é sensível a movimentos, principalmente na taxa de câmbio, tá? Então incomoda o mercado, incomoda a população e naturalmente isso chega ali nos preços de diversos produtos. O Haddad, que era para ter viajado para a Europa, o Lula falou: não, fica aqui que tem um incêndio para você apagar.
Então vamos lá. O que será que vai sair do extintor aí que o Haddad vai apresentar para nós? Rigorosamente, corte mesmo é muito complicado, né? Porque a gente está tratando ali de diversos gastos que são obrigatórios. Se o Haddad conseguir sinalizar de uma maneira crível, de maneira que dê para acreditar que esses gastos vão aumentar, só que de um ritmo mais lento, já é uma ótima notícia. Dentro desses gastos obrigatórios, no mundo ideal, a gente veria ali uma contenção, uma desaceleração na expansão desses gastos na Previdência, no funcionalismo, em programa de transferência de renda, inclusive no BPC, benefício de prestação continuada, que na verdade é a previdência de quem nunca contribuiu. Provavelmente, quem é que vai ganhar mais destaque no anúncio seja justamente o BPC, porque ele tem crescido fortemente em 2023, agora em 2024, e tem comprometido de forma isolada, de forma mais significativa, essa expansão de gastos, exceto a Previdência. No entanto, a Previdência já ficou claro que eles não vão mexer. A indexação desses programas sociais ao salário mínimo também não vão mexer. A regra de reajuste do salário mínimo também não vão mexer. Então, quem está sobrando aí em cima da prateleira dos grandes é justamente o BPC. Vamos ver se o Haddad traz alguma informação mais consistente a respeito de o que vai ser feito nas regras do BPC para reduzir a expansão desse gasto. O governo também está diante de uma encruzilhada, que é a seguinte: perdeu a eleição na maioria dos municípios, ganhou Trump, que era a aposta inversa do governo brasileiro aqui. Isso ajuda o Haddad, de uma certa forma, para dizer: veja só o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai vir aí, presidente da Câmara, eleição presidente do Senado. Olha só como é que está o contexto da base de apoio do governo. O governo não tem voto no Congresso, tem uma pressão lá de fora agora, tem dois governos de direita, um do lado que é a Argentina, outro lá em cima, nosso principal parceiro comercial, o segundo parceiro, Estados Unidos. Não é uma situação meio complicada? Ela pode fortalecer o Haddad na medida que o governo tem duas alas, uma mais desenvolvimentista, que é a do Haddad, mais conservadora, e tem uma área que quer gastar. Como é que é isso? Então vamos lá, eu concordo, Volteno, o governo está numa encruzilhada, mas é numa encruzilhada que ele mesmo se colocou. Levou junto a sociedade, né? A gente foi junto nessa encruzilhada, mas foi o próprio governo que se colocou nessa encruzilhada ali ao pedir aquela PEC da transição, né? Aquele aumento de mais de 170 bilhões de reais, aquele checão que foi dado na virada de 2022 para 2023. A ala mais política do governo vai dizer justamente o quê? Olha, a gente tem que chegar vivos e competitivos lá em 2026. Nosso ponto de partida, e as eleições municipais demonstraram isso, não é um dos mais confortáveis, tá? Ou seja, a nossa agenda parece que não tem agradado uma fração majoritária da sociedade, mas ainda assim queremos chegar vivo lá em 2026. Aí vai aparecer provavelmente a Gleisi Hoffmann, vai aparecer o Lula e vai dizer: será que com corte de gastos eu consigo chegar vivo lá em 2026? Se eu fizer ali alguma medida que vai desaquecer a nossa economia, isso vai aumentar ou vai reduzir o meu capital político? No entanto, se mantiver nesse ritmo, a própria economia vai penalizar a situação do governo lá em 2026. Então, provavelmente, a conta está sendo feita justamente na engenharia reversa. Qual que é o ajuste mínimo que eu tenho que fazer para chegar mais vivo possível lá em 2026? Em outras palavras, claramente, é a agenda política que está dominando a agenda econômica. Só que, devido a esses problemas que a gente descreveu aqui do lado econômico, instantes atrás, o que nós temos é que o peso dessa agenda econômica está aumentando. Será que o Haddad vai ter capital político dentro do governo, não é fora, dentro do governo, para conseguir ter mais peso nessa decisão final em aumentar o tamanho que vai ser esse corte de gastos? Vamos ver justamente hoje. Brigatti, para a semana que vem, o que podemos esperar no setor econômico? Tem algo para chegar, algo para ser anunciado? Com certeza, eu acho que o principal é justamente o nosso amigo IPCA. Ele é que vai determinar o que está acontecendo na nossa economia. Ok, Serigati, obrigado pela sua participação, de olho.
Tem muita coisa para acontecer. Semana agitada essa, hein? Movimentada. Temos uma pequena querendo participar aí. Aqui, vai. Que fofa! Ah, que ótimo! Como que é o nome dela? Gabriela, essa aqui é a Gabi. Gabriela. Oi, Participando com a Gabriela, gente. que bom! Serigate, que surpresa boa! No meio. Tem notícia boa, hein? Vamos trazer a Gabriela Com para falar de certeza. economia também com a gente. Tchau, Tchau, gente. Serigate. Tchau, Gabriela. Tchau, gente. Ótima quinta.